Excelente noite, boa noite a todos. Vocês me escutam? Maravilha. Muito bem. Boa noite a todos. Sou o professor Emiliano Carlos Serpa Castor, aqui do Instituto Infinet. Em primeiro lugar, é um prazer aqui participar do programa de webinars do Instituto. Eu sou coordenador do programa de pós-graduação MBA em Gestão de Sistemas de Informação com SAP. E é um prazer aqui estar com vocês para falar um pouco de um assunto importante que nós abordamos aqui dentro do nosso programa, que é o ecossistema SAP e a empresa inteligente, e também falar um pouco, né, do nosso tipo de trabalho que nós desenvolvemos aqui no Instituto Infinet, não é? Muito bem, então vou aqui compartilhar, né, a minha tela. Como é que nós vamos fazer? Nós temos aí um pequeno momento aí de 30 minutos, né, ao redor disso, mais ou menos, né, um pouco mais, um pouco menos, por aí, para a gente falar o assunto. Claro que o assunto é um assunto denso, um assunto que a gente desenrola bem, é um dos assuntos que nós tratamos dentro do nosso programa de pós-graduação. É claro que não dá para esgotar o assunto aqui nesse tempo que a gente tem, mas dá para introduzir a ideia, né? Dá para trazer a sensibilidade do assunto, o quão importante e o quão ele é sensível na atualidade de sistemas SAP no Brasil e na América Latina e até em forma mundial, né? Óbvio que não dá para esgotar o assunto aqui, mas dá para a gente trazer um pouco dessa sensibilidade. Essa que é a nossa intenção aqui nesse tempo que nós temos com vocês, tá? Eu vou aqui compartilhar minha tela. É só um minutinho. Estou entendendo que a tela está compartilhando. Muito bem. Ok, então, boas-vindas a todos, né, nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo aqui, nesse nosso assunto. É um prazer aqui estar com vocês, né, como eu falei aqui na abertura desse nosso webinar, nesse nosso programa de webinars. Vou falar um pouquinho de mim, você prévia aí, para a gente, só para vocês me conhecerem, né, o meu nome é Emiliano Carlos Castor, né, como já me apresentei. Eu sou profissional de SAP já há 20 anos, aproximadamente, trabalhando com tecnologias, metodologias, implantação de projetos e serviços SAP em empresas privadas, multinacionais, nacionais, públicas, empresas internacionais. Graças ao SAP, eu pude viajar pela América Latina, Estados Unidos e outros países da América Central também, sempre dentro de projetos SAP, né? Eu sou profissional SAP certificado, né? Também botei algumas certificações aqui que compõem e trabalham bem aí na atualidade com SAP, né? Que é a ITIL e o PSM, né? De agilidade, Scrum Master. Eu sou mestre em gestão do trabalho e sou professor de graduação e pós-graduação aqui do Instituto Infinet e sou coordenador do programa de pós-graduação do MBA em Gestão de Sistemas de Informação com SAP, certo? Isso é um pouquinho de mim, tá? Pra vocês conhecerem. E aí, como era de imaginar, né? Vamos falar um pouquinho, né? Simplesmente dar uma pincelada sobre como é que é a atualidade com a empresa inteligente e como o SAP e o ecossistema SAP vai interagir com esse novo cenário, né? Que o cenário ele é trabalhado em processos de negócio, já é sabido há muito tempo, né?
A diferença é que agora nós temos elementos oriundos da quarta revolução industrial, elementos oriundos da transformação digital, que estão sendo agregados tecnologicamente em forma de sustentabilidade, em plataformas, para poder dar subsídios a esses processos inteligentes, né? E o mais famoso, né, operando uma empresa inteligente, pensando no formato de empresa inteligente, é no formato de infraestrutura, né? Obviamente, tudo em nuvem, né? Usando o SAP, o SAP Data Center, primeiramente, e a camada tecnológica do SAP BTP, né? Que é o Business Technology Platform, que é a camada inteligente de gerenciamento sustentável tecnológico que a SAP coloca para interfacear entre a infraestrutura e as aplicações, né? E nas aplicações, nós temos as aplicações baseadas em experiência do consumidor, né? Então, a economia da experiência ela vai se juntar nas aplicações com base em aplicações oriundas de machine learning, de inteligência artificial de um modo mais geral, vai fazer com que ela aprenda com o próprio cenário e consiga se desenvolver de uma maneira mais sustentável, né? Quando falamos sustentável, é o quê? Aquele que se sustenta dali para frente, né? Que ele consegue ter uma plataforma, uma aplicação, né? Uma suíte inteligente, que ele pode estar naturalmente na nuvem, né? Então, quando a gente tem essas camadas, né, que a gente parte, né, como mostra a figura aí, nós começamos de cima para baixo, né? O business process, né, de uma maneira que eu tenho as aplicações inteligentes na nuvem, e embaixo de aplicações inteligentes tem um gerenciamento sustentável com SAP BTP, Business Technology Platform, e isso roda numa infraestrutura em cloud no SAP Data Center. Nós temos toda a estrutura necessária para que a empresa possa oferecer seus processos de negócio de maneira inteligente, utilizando os recursos de inteligência artificial, blockchain a seu favor, para que possa, então, usufruir recursos da quarta evolução industrial das empresas mais modernas, né? Então, para a gente poder trabalhar um pouco o conceito de empresa inteligente, né, o que nós entendemos por empresas inteligentes? São aquelas que criam valor, né? Ou seja, a criação de valor já é uma coisa que a gente fala há décadas, há décadas. E sempre foi um parto para a TI, para a tecnologia da informação, contribuir com valor para o negócio. Durante muito tempo, a tecnologia da informação ela foi vista como um mero suporte ao negócio, um degrauzinho para o negócio andar. Então, isso trazia um caráter reativo para a tecnologia. Isso, graças a Deus, na virada da primeira década do século XXI, esse jogo começou a mudar, onde a tecnologia passou a ser entendida como parceira do negócio. Ela deixa de ser um mero apoio, né? O negócio pensa e manda para a TI, quero que faça assim, que isso é ser reativo. Isso é uma TI reativa. A partir do momento em que, na primeira década do século XXI, as organizações começam a tentar se alinhar, tecnologicamente dizendo, ao negócio, e assim passam vamos assim, a ganhar, né, é levar o Reino Unido de Portugal e Algarves naquele momento, né, se alinhar ao negócio, deixa de ser uma TI mais reativa, né, deixa de ser uma tecnologia de informação de mero suporte ao negócio e passa a ser uma tecnologia alinhada ao negócio, ou seja, uma tecnologia da informação de critério, de formato, de parceiro do negócio. Só que já tem 10 anos isso. E e nesse início de século também tivemos o advento da transformação digital, o início da transformação digital, né, com a quarta revolução industrial, que foi baseado, né, liderado, capitaneado pela inteligência artificiais, nos braços cibermecânicos, né, dentro das indústrias, começando na Alemanha, passando para os países da Europa, chegando aqui no Brasil algum tempo depois, e começando a se desenvolver nas indústrias, e depois passaram para os serviços, e depois passaram para todas as áreas da economia. Né? E em 2020, já aqui próximo, né, perto aí da pandemia, já se tem um novo, né, graças a esses desenvolvimentos tecnológicos baseados em inteligência artificial, trazem uma autonomia maior para a tecnologia da informação. E nós sabemos que vivemos em um mundo cada vez mais digital.
Hoje, basicamente, tudo é digital. A gente não consegue fazer nenhum tipo de controle, até nas PMEs, até nas pequenas e médias empresas, que não têm um alto grau de trabalho digital. Então, hoje tudo é digital. Cada vez mais é difícil separar o que é o negócio e o que é o digital. Então, o negócio ele se confunde com o digital. Então, aquela perspectiva de 10 anos atrás, onde a tecnologia da informação era parceira do negócio, que já era um grande avanço há 15 anos anteriores a esses 10 anos atrás, que era uma TI de suporte ao negócio, agora troca de visão, né? A própria TI passa a ser elemento do próprio negócio, ela se confunde com o próprio negócio. Por quê? Porque nós estamos num mundo cada vez mais digital. E para a TI fazer parte do próprio negócio, ela precisa maximizar o que é a criação de valor. Ela precisa criar valor, dar visibilidade ao negócio, já que agora a tecnologia da informação, na visão mais contemporânea, ela se comporta como se o próprio negócio, como confundindo-se com o próprio negócio, ainda assim acaba sendo mais importante ela promover e maximizar a criação de valor. Criação de valor, né, os seus resultados de serviços que a tecnologia oferece, ela já é trabalhada, já é entendida, já é percebida desde o final dos anos 90, mas inicialmente reativo, depois no início dos primeiros 10 anos dos anos 2000 passa a ser uma parceira do negócio, então ganha em proatividade e agora maximizando a proatividade, deixando de ser parceira e se confundindo com o próprio negócio, sendo o próprio negócio. Reparem que é uma diferença. 10 anos atrás era parceira do negócio, beleza, já ganha em proatividade. Agora, 2020 para cá, né, 2020s, né, para frente, ela passa a ser o próprio negócio, se confundindo com o próprio negócio. Então, não é só mais proativo, ela tem um sentimento de dono. Para ter o sentimento de dono, ela precisa criar valor. E para criar valor, ela precisa melhor oferecer experiências de uso tecnológicos aos seus clientes, aos seus consumidores, certo? Então, para uma empresa ser inteligente, ela precisa maximizar a sua criação de valor, precisa dar visibilidade, ter agilidade, ter um alto grau de jornada de transformação digital que ela se passa. Com isso, a tecnologia forçosamente acaba se confundindo mais com o próprio negócio, né? Sendo o próprio negócio, né? Tendo uma simbiose com o próprio negócio, vai oferecer, assim, de maneira escalável, melhores experiências de uso dos seus recursos mais digitais, né? Então, para isso, precisa se capacitar naturalmente os funcionários, né, gente? Precisa criar novos modelos de negócio, porque modelos de negócios baseados em formatos cada vez mais digitais, né? Baseados em formatos cada vez mais independentes, cada vez mais auto-organizáveis. Então, precisa dar uma nova tratativa ao modelo de negócio para isso poder funcionar, né? E para isso funcionar, obviamente, eu preciso ter um volume crescente de dados, né? Que naturalmente, se eu estou no mundo cada vez mais digital, olha quanto dado eu vou gerando, né? Como vou processar tanto dado, né? Com grande volume, com grande variedade de dados para conseguir trabalhar. Então, a forma de alocar o esforço para conseguir tratar esse grande volume de dados com grande velocidade, com grande variedade, né, os 3 Vs iniciais do Big Data, por exemplo, isso é tratar e trabalhar cada vez mais com inovação, né? Lembre-se que inovação é diferente de invenção. Invenção, estou criando algo novo. Inovação, eu posso estar fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, só que de uma maneira muito melhor que não se fazia antes. Certo? Então, percebam que todos esses elementos estão conectados para uma empresa inteligente poder acontecer. Né? Aí, trazendo todo esse contexto, né, de avanço tecnológico para a nossa realidade, com o nosso mundo SAP, né, onde é que a gente trabalha nisso? Vocês devem se lembrar, alguns slides atrás eu mostrei aquela camadinha do SAP BTP, né, que é o Business Technology Platform, que roda no SAP HANA Data Management Suite. O que eles vão fazer? Eles vão organizar de maneira dinâmica esse crescente volume de dados. Porque, afinal de contas, se eu estou com cada vez mais dispositivos digitais, cada vez mais eu vou elencar e criar dados volumosos, que eu vou precisar de mais velocidade, com muita variedade de dados para tratar. Para que, então, isso consiga trabalhar a forma tecnológica que a SAP tem trabalhado e desenvolvido é o SAP BTP com o SAP HANA Data Management Suite, que são elementos que a gente trata no nosso curso,
por exemplo, né? A gente destrincha esses elementos no nosso curso, né? Então, quando isso acontece, quando eu consigo ter uma correta oferta desse serviço, né, tecnologicamente bem adaptado para a empresa, eu posso habilitar que os nossos clientes e consumidores possam usar de fato as ferramentas em tempo real. Esse é o grande barato, né? Porque o que eu estou usando por trás disso? Elementos clássicos da transformação digital, que é inteligência artificial, computação em nuvem, big data, processamento, organização de processos, IoT, todos os elementos da internet das coisas, né? Dos elementos, vamos dizer, os pilares principais, né? Da jornada de transformação digital que vieram da quarta revolução industrial no início dos anos 2000, que isso ele consegue se materializar numa construção de SAP BTP com SAP HANA Data Management Suite, certo? Então, o grande barato é ter a plataforma digital. Ela vai ser a base de todas as atividades inteligentes. Isso vai ser o habilitador para a empresa inteligente poder funcionar, né? O que nós chamamos de componentes essenciais para uma empresa inteligente. Beleza? E aí, falando um pouco de suíte inteligente, né? O que é isso? É um conjunto integrado, ainda que seja modular, mas um conjunto integrado formado de aplicativos, de linhas de negócio, que a SAP fornece aos seus clientes, que aí ele vai permitir que se compartilhem situações, funções, percepções, baseados nos dados processados, né? Com as operações do dia a dia da empresa, da organização, para que se possa, então, traduzir e até trazer propostas de cenários que possam ser trabalhados, né? Isso vai permitir que os clientes cada vez mais consigam automatizar seus processos de negócio. Porque a partir do momento que eu automatizo meus processos de negócio, eles ficam naturalmente mais inteligentes, o ser humano fica liberado de fazer trabalhos mais, entre aspas, braçais e pode concentrar o seu poder de raciocínio para atividades cada vez mais nobres. Né? É o que o Domenico De Masi, o grande sociólogo italiano, já dizia décadas e décadas atrás: a humanidade persegue o ócio criativo, que é o que? Eu me livrar de tarefas cada vez mais que me tomem o meu dia, para que eu possa estar com um dia livre para conseguir pensar em como fazer melhor as minhas próprias atividades. Então, isso eu consigo com ócio criativo. Se eu estou lá enterrado de coisas mecânicas para fazer, planilha para cá, planilha para lá, manda planilha para cá, altera planilha, não sei o quê, eu não vou ter tempo para poder pensar, poder refinar o meu processo. Então, o meu aporte de inteligência humana fica muito limitado. A partir do momento que eu consigo automatizar os processos de negócio, eles por si só, usando inteligências artificiais para conseguir trabalhar de uma maneira correta o processo e até sugerindo pequenas melhorias por conta da IA, o ser humano consegue se libertar desse tipo de trabalho, né? Ou seja, e obviamente como a SAP trabalha, né, ela tem nichos específicos para várias indústrias, né? Indústria de oil and gas, indústria automotivas, todas as indústrias de energy, então indústria de real estate. Então, assim, cada segmento específico da indústria tem aplicativos integrados, né? Ainda que sejam modulares, com essa plataforma que nós chamamos de suíte inteligente. Certo? Beleza. Tecnologias inteligentes, né? Obviamente vão ser incorporadas a esse tipo de procedimentos centrais. Quais são as bases das tecnologias inteligentes? São aqueles elementos que advêm, de uma maneira ou de outra, da quarta revolução industrial, lá do início dos anos 2000, né, surgido na Alemanha, nas indústrias alemãs que foram passadas para o resto do mundo, Estados Unidos, Europa Ocidental, Brasil e resto do mundo. Inteligência artificial, machine learning, né, aprendizagem de máquina, internet das coisas, o IoT, né, Internet of Things, blockchain. Então, essas são as tecnologias habilitadoras para o SAP BTP e as suítes inteligentes, né? E onde é que isso tudo vai se lidar? Em criar valor para as organizações. Mas como é que a gente cria valor para umas organizações modernas? Através da experiência, uma boa experiência de uso, né? É o que nós chamamos de economia da experiência, porque a SAP também vem trabalhando na economia da experiência, ou seja, fornecer uma boa jornada digital
para que os consumidores daquele serviço tenham uma boa experiência, ou seja, que seja uma experiência positiva no dia a dia de trabalho da organização com as tecnologias SAP, permitindo que a empresa seja uma empresa inteligente. Então, essa combinação, né, de operações, né, veja quem está ali no meio, analytics na inteligência, né, conforme o slide aí mostra, analytics, database, é, development integrations, inteligências tecnológicas, né, como nós vimos aí, e é o elo de ligação das operações com uma boa experiência. As operações, né, que ligam RH, finança, manufatura, cadeia de valor, cadeia de suprimentos, consumidor, e com a experiência do outro lado, uma boa experiência de uso, consumidor, empregado, produto, marca, não é? Então, quando nós temos uma boa experiência, nós reforçamos a marca, não é? Nada melhor do que você, quando usa um serviço, que você tenha uma experiência positiva com esse serviço, tá? Esse é o grande habilitador aí, beleza? Muito bem. Então, ainda na economia da experiência, né, é fornecer forma consistente experiências, não só boas, experiências excepcionais para os consumidores desses serviços, ou seja, aos seus clientes. Isso vai fortalecer a marca e vai fazer com que eles queiram cada vez mais consumir esse tipo de serviço. Não é? É só imaginar, não, isso aí é a economia da experiência aplicada aos fatores tecnológicos, é uma releitura de uma experiência positiva de marketing clássico, né? Onde você vai para um restaurante maravilhoso, é serviço também, né? E você consome restaurante temático. Estados Unidos, então, tem um montão, né? Tem aquela experiência positiva naquele restaurante bacana, super decorado, né? Com todas as sugestões possíveis e, obviamente, né, os pratos muito bem feitos vão fazer uma boa experiência. Você pode até gostaria de voltar algum dia, né? Então, assim, isso é uma experiência positiva. De maneira análoga com os recursos tecnológicos, né? Então, é uma percepção clara que a economia da experiência é a chave da diferenciação competitiva atualmente, né? Ela está no que vai diferenciar a boa os bons processamentos tecnológicos daqueles mais clássicos, né? mais manuais, né? Então, a gente combina a experiência e operação, né? Vão ser momentos positivos para o negócio, sem sombra de dúvidas. Aí um pouquinho desse ao passar dos anos, né? A gente percebe aqui pelas áreas, né? Que não sei se dá para ver o meu mouse aqui, não sei se habilitou aí, mas a gente vê aqui uma área aqui de economia, por exemplo, na década entre 1960 e 1980, na década de 60 e década de 80. Vamos perceber pela área da figura, né? Olha quanto nós tínhamos de tarefa repetitiva. Imagina o quanto que o ser humano tinha que ficar envolvido nessas tarefas repetitivas. Imagina que o cara, então, se ele está tão envolvido nas tarefas repetitivas, ele não tem tempo suficiente para ter o seu ócio criativo, né? Para ele poder investir o seu tempo pensando maneiras de refinar até o mesmo próprio trabalho. Olha, se ele está atolado de tarefas repetitivas, ainda que tenha algum grau de automatização, ele está muito inserido, ainda que seja com supervisão, com tarefas repetitivas, né? Então, isso acaba onerando o refinamento das atividades cada vez mais inteligentes. Você tem uma dificuldade de ter boas inovações, você não tem tempo para pensar, tem que ficar fazendo aquelas atividades rotineiras repetitivas, ainda que estejam automatizadas, né? E aí você vê aqui pela área, né? Olha, compara só, entre 1960 e 80, depois, entre 90 e 2000, já começa a área a diminuir. E as outras áreas de automação e de tarefas, né, de alto valor, né, ou seja, tarefas mais refinadas, vão aumentando. Ao passo que nós vamos andando, né, para os tempos atuais, reparem que vai afinando, né, as tarefas, a área das tarefas repetitivas vai afinando, em contrapartida, a área de automação e de tarefas, né, de alto valor vai aumentando, não é? Reparem que uma está praticamente o inverso da outra, né? Na década de 60, com aqueles anos de 2020, né? Olha como está menor, né? Como nós temos uma área muito maior de automação e de tarefas de alto valor, né?
Então, isso é a evolução, né, de inteligência, uma simples automação industrial, lá nos anos 60, os anos 80, depois dos anos 90 e 2000, já com o processo de negócio automatizado, nós aumentamos a área, né, de tarefas com alto valor e automação, diminuindo tarefas repetitivas, embora ainda esteja muito alto. Começamos lá nos anos 2000, na primeira década, né, a desenvolver a jornada de transformação digital derivada e consequência da quarta revolução industrial, e aí ele começa a diminuir mais, né? E a partir da popularização, né, da transformação digital para o dia a dia das organizações, né, com as jornadas de transformação digital, isso fica mais evidente. Né, cada vez mais vai afinando né, as tarefas repetitivas, né, ou seja, por causa da automação, liberando então o ser humano para poder refinar melhor suas atividades do dia a dia e poder contribuir de maneira mais incisiva para o negócio, aqui, ó, com as tarefas de alto valor, culminando aqui nos anos 2010, 2020, ao desenvolvimento das empresas inteligentes, né? Que é o nosso pequeno assunto de hoje aqui, né? Então, era da experiência digital do usuário, é isso, né? Nós estamos num mundo cada vez mais digital, utilizando os conceitos da experiência, da economia da experiência, então, obviamente, traduzindo e trazendo para o mundo da tecnologia da informação, ter uma experiência digital do usuário positiva, né? Ou seja, que ele conheça de negócio, né? Que conversas de linguagem natural consigam aumentar a sua produção, né? Utilizando os recursos tecnológicos, né? Então, com isso, nós temos automações inteligentes, né, que são inteligências artificiais, automação de processos cada vez mais robóticos, que vão tirando, por muito, né, até metade das tarefas manuais, liberando o ser humano para tarefas cada vez mais refinadas. Olha o ócio criativo que o Domênico de Masi já defendia há tantas décadas, né? E com isso, cada vez mais, utilizando os recursos de IA, machine learning, dentro da IA, né, aprendizagem contínua e processos cada vez mais adaptativos, né, melhorando. Né? Então, a gente percebe aí que se isso consegue ser aplicado, né, numa cadeia de valor de ponta a ponta, a gente pode ter uma automação de ponta a ponta, né, onde nós otimizamos, interagimos, executamos, né, com todos esses conceitos, que nós conseguimos maximizar todos esses elementos, né, para fora da cadeia de valor, para fora da própria fronteira da empresa, nós estamos esticando a nossa cadeia de valor, né, fazendo com que a cadeia de valor contribua mais em cima da cadeia de suprimentos, né? Esse é o grande objetivo, a gente consegue maximizar. E falando dentro da fronteira da empresa, né, obviamente, um RP que é um grande carro-chefe, né, o principal, se não um dos principais, né, mas poderia arriscar aqui dizer o principal sistema de informação de uma organização, ainda mais num processo nesse viés, né, dessa nova geração, um RP inteligente. Né? O que seria um RP inteligente? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é um RP, né? Enterprise Resource Planning. Né? Ou seja, traduzindo aqui, né, não exatamente ao pé da letra, seriam sistemas de informações de gestão empresarial, né? Ou planejamento de recursos empresariais, aí você está fazendo o pé da letra. Né? Mas fazer uma adaptação mais adaptativa sistemas de informações de gestão empresarial, SIGE, né? Mas todo mundo chama de RP. Então, é um RP inteligente. O que é o RP? Não é algo novo, né? Já é o que vem desde do início dos anos 90, dos Estados Unidos, depois Europa, chegando aqui no Brasil no final dos anos 90, em massa, no início dos anos 2000, em massa. Não é? O RP inteligente, que é uma diferenciação do RP mais clássico, ele vai poder treinar o usuário, se o usuário vai poder alimentar com grandes quantidades de conteúdo, o sistema vai se adaptar e aprender cada vez mais de maneira automática. Ou seja, qual é o grande objetivo do RP inteligente? Ele ser menos massivo, ele ser menos incisivo, né? Liberando cada vez mais as pessoas para tarefas cada vez mais refinadas, tá? Esse é o grande objetivo. Então, o RP inteligente vai trabalhar com alguns processos, né, como esses aqui, com os que eu listei. Não vai dar para comentar cada um deles, lá no nosso curso a gente comenta cada um deles, a gente fala, a gente trata cada um deles, aqui é meramente ilustrativo. Como vocês veem que ele acaba se estendendo para fora da cadeia de valor da própria fronteira da aplicação, né, estendendo para a cadeia de suprimentos, né.
Aqui alguns exemplos de processos dinâmicos, né, que vão crescendo com RP inteligente, alguns exemplos: preços dinâmicos de bens de varejo, aquisição e terceirização assistida, predições e previsões mais precisas, logística baseadas em dados, reabastecimento orientado pela demanda, manutenção preditiva e serviço, smart deliveries insights, fechamento financeiro acelerado, correspondência automática de fatura. Então, esses são alguns processos de um RP inteligente habilitados por esses recursos digitais que podem facilitar e melhorar um RP mais refinado para as necessidades mais atuais, né? Ou seja, um analytics de ponta a ponta, né? Cada vez mais eu usar machine learning, né, que é a forma de predição, né, de eu aprender com o meu passado e conseguir então ter uma boa previsão mais fiel em tempo real, né, de um futuro mais próximo, ele ser realista, né, e deixar de ser um filme de ficção científica, né? Ou seja, você ter uma pegada mais analytics, né, uma plataforma que seja baseada em insights analíticos em tempos reais. E isso só a experiência do usuário que vai poder habilitar, né? Que a gente tem esse suporte analítico de fato mais abrangente e mais amplo, certo? Beleza? Bom, óbvio, né, que isso tudo que eu falei para vocês é um tema muito grande, né? Não dá aqui, né, no tempo que a gente tem para explorar no ipsiliteris cada um deles. É importante perceber como ele é relevante o nosso viés tecnológico, né? E como a SAP ela está pronta para contribuir para a empresa inteligente poder acontecer. E isso são assuntos que tratamos aqui no nosso programa, por exemplo, dentre outros assuntos, né, complementares, né, também, que a gente trata no nosso programa de pós-graduação MBA em Gestão de Sistemas de Informação com SAP aqui do Instituto Infinet, né? Então, sobre o programa, né, aproveitando esse restinho de tempo, né, falamos sobre o programa, por exemplo, a empresa inteligente, o ecossistema SAP é um dos assuntos que tratamos, né, e debatemos aqui dos nossos encontros, mas de um modo geral, o que, que o nosso programa oferece, né? Oferece, obviamente, que se possa trabalhar em gestão de projetos e serviços SAP para as organizações dos mais variados tamanhos, né? Que a gente possa compreender os processos de negócio core da cadeia de valor dentro do S4HANA, que é o RP que está sendo trabalhado pela SAP atualmente, né? Ter uma visão mais abrangente sobre a realidade atual da tecnologia da informação, sob o ponto de vista de negócio, naturalmente, uma vez que a TI já se confunde com o próprio negócio, como eu falei no início, e de sistemas de informações empresariais SAP, ou seja, o ecossistema SAP, certo? Algumas características interessantes e importantes no nosso programa, né? Nós temos aulas ao vivo, 2 vezes por semana, terças e quintas, de 20 às 21h30, oferecida na plataforma Zoom, ou seja, abrangendo todo o Brasil e mundo, né? Parte dessas aulas, não todas, mas parte dessas aulas fazemos práticas, né, utilizando sistemas reais, oficiais, né, graças à parceria que o Infinet tem com a SAP University Alliance Program, que é uma parceria oficial com a SAP, e o nosso aluno do nosso MBA, obviamente, acaba se preparando, né, com todas essas ferramentas e características, né, para compreender de forma global as principais linhas de negócio dentro do S4HANA e suas integrações, né, e que também metodologias e tecnologias mais emergentes, né, que a SAP trabalha, né? E, claro, né, oferecer uma integração dos alunos, né, fazer uma comunidade SAP. Né? Esse curso ele existe desde 2009. Né? Nós estamos aí por mais de 13 anos de oferta de curso. Né? Ele começou no formato presencial aqui no campus do Rio de Janeiro e agora ele está, de fato, sendo ofertado pelo modelo live a todo o Brasil e temos até alunos de fora do Brasil participando do nosso curso. Né? Com isso, nós fazemos uma comunidade que começou lá no presencial, numa comunidade local aqui em Rio de Janeiro. Com live passou a ser uma comunidade nacional, né? E nós estamos agora partindo da comunidade mundial, então é o maior barato, né? E nessas comunidades, né, nós fazemos encontros também eventuais fora dos momentos de aula, né, onde a gente busca discutir, né, situações, metodologias, tecnologias emergentes que têm aparecido no mundo SAP, global e local.
né? Aqui vocês podem encontrar no nosso folder do nosso programa, né? Lá no nosso site, né? Onde tem o endereço do programa, né? São as disciplinas que nós estamos atualmente trabalhando. Claro, né? Como todo curso de pós-graduação, ele volta e meia precisa ser atualizado, né? Ele precisa atualizar o seu currículo para acompanhar os movimentos de mercado, né? Então, essas são as disciplinas que estamos atuando atualmente, né? Gerência integrada de processos em SAP S/4HANA, desenvolvimento para funcionais com ABAP, fundamentos de gerência de projetos na visão PMBOK e com abordagens ágeis, gestão de metodologias de implantação de sistemas de informação SAP, gestão da qualidade de serviços de TI com ITIL, SAP S/4HANA para materiais, logísticas e vendas, gestão de processos de negócio com CIBOK e SAP S/4HANA para contabilidade financeira, né? Então, esse é o nosso conjunto de disciplinas e, óbvio, né, fazemos também encontros, né, eventuais, como falei no slide anterior, que tratamos de eventos, né? Eventos ofertados, que já foram ofertados presencialmente no Instituto Infinet, no auditório do Instituto Infinet no Rio de Janeiro, e transmitido via YouTube para todo o Brasil, antes da pandemia, depois da pandemia em formato totalmente remoto. Com isso, a gente promove essa comunidade SAP que lá no presencial, né, nesses longos 13 anos que o curso está sendo ofertado de maneira ininterrupta pelo Instituto Infinet para a comunidade, né? Começou de uma maneira presencial, mais local, e passando por uma maneira mais nacional e mundial. Então, mó barato, gente, mó barato. Alguns recursos que nós utilizamos, o Moodle, que é um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, onde todos os nossos materiais, livros digitalizados, capítulos de livros separados, artigos, materiais que conseguimos graças à nossa parceria com a SAP University Alliances, né, tudo isso fica organizado em disciplinas, tudo de forma digital. Óbvio, né? Estamos num mundo cada vez mais digital, precisamos ser digitais, né? E o Moodle é que nós oferecemos a isso, né? Ele tem suporte para celular também, né? Um mobile também, como mostra aí, né? Então, é um AVA muito interessante, né? Outro recurso também que eu gosto muito de dizer, né, a biblioteca digital da Safari, né, onde tem uma biblioteca vasta e tem muitos títulos interessantíssimos no mundo SAP na biblioteca Safari. A gente consegue acessar via Moodle e alguns desses capítulos são indicados na nossa roteirização de trabalho do estudo do nosso MBA, né? Mas dá para explorar muito essa biblioteca, né, ampliar as competências, né, com o uso dela. Ela é muito rica e muito variada dentro do mundo SAP, né? Além de outras tecnologias também, pois ela atende o estudo Infinet como um todo, né? E utilizamos também, como alguns de vocês podem conhecer, aí a plataforma de comunicação que está cada vez mais popular, se não é a mais popular já nas organizações, né, atualmente, que é o Microsoft Teams. Temos o Teams aqui do Infinet, né? Todas as nossas comunicações com os alunos e com o administrativo, a gente faz via Microsoft Teams, ganhando uma agilidade incrível, né, para a gestão do curso, de situações pedagógicas e situações administrativas também, né? Substituindo o e-mail, apesar de ainda poder utilizar o clássico e-mail, né? O Teams ganha muita agilidade para a solução e comunicação empresarial como um todo, e a gente aplica isso aqui no Instituto Infinet também. Maravilha? Bom, eu passei um pouquinho do tempo, né? Mas também a gente demorou um pouco para começar, né? Para poder iniciar. Eu agradeço aqui esse momento com vocês. Mais uma vez, né, esse assunto aqui é bem vasto, que falamos nesse webinar, né, ele é tratado com muito mais carinho e também com mais detalhes dentro do nosso programa do MBA em Gestão do Sistema de Informação. E eu fico aqui, nesses próximos minutos aí, perguntando aí se alguém tem alguma dúvida, algum ponto, algo que queira falar, né? Temos aqui a pergunta do Fernando, né? Que eu estou recebendo aqui, se o material da apresentação será disponibilizado. Olha, para mim, zero problema. A gente pode vir aqui com a gestão do webinar, tá? A gestão do webinar pode tratar aí com vocês. Você pode mandar uma mensagem aí para o canal do webinar e não será, não é problema nenhum disponibilizarmos a apresentação. Pelo contrário. Apesar que isso aqui fica gravado no YouTube, né? Mas você diz o material, né? Aí acho que falando com a nossa gestão aqui do webinar, isso pode ser operacionalizado, tá? Mais alguém?
Ok? Fechamos? Bom, já que fechamos, eu agradeço o tempo que vocês disponibilizaram aqui. É um prazer enorme. Aqui está meu e-mail, tá? emiliano.castor@infinet.edu.br. Podem mandar e-mails, né? Para algumas dúvidas e casos que não surjam agora, informações. Nós temos o nosso site, né? O nosso folder do site dentro do Instituto Infinet, que fala, dentre esse programa e outros programas que são muito bons aqui no Instituto também, recomendo que vocês deem uma olhada. E se quiserem falar, eu fico aí à disposição de vocês. Maravilha? Tudo certo, pessoal? Então, quem sabe nós nos encontramos, né? Ou dentro de um projeto, né? Ou dentro aqui do próprio Instituto Infinet, quem sabe, né? Então, eu agradeço aqui toda a nossa interação e podemos então encerrar esse momento aqui do nosso webinar de o ecossistema SAP e a empresa inteligente do que trabalhamos aqui no nosso programa de MBA em gestão de sistemas de informação com SAP do Instituto Infinet. Um grande abraço, espero encontrá-los em breve em alguma outra jornada. Fica aqui um abraço, boa noite a todos.